Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui, britânicos, para comentarmos a estreia da nova série da Marvel na Disney Plus, What If? Flynn's a moron. Lucky for you, I'm a genius. What's this? It was supposed to be your USO Let's Go Sell Some War Bonds costume, but I made a few upgrades. Your covert skills need work. And this is gonna be awkward. Pois bem, pessoal, chegamos então à quarta série da Marvel aqui no serviço de streaming da Disney Plus. E numa pegada completamente diferente das anteriores, porque as outras foram de carne e osso. Agora é animação. E sempre vale lembrar para quem é mais novo, né? Porque já que eu sou um velhinho, eu lembro que antigamente existia uma série de alguns personagens da Marvel, acho que eram os básicos, né? Tinha o do Hulk, que eu me lembro, do Capitão América. Também tinha o do Homem de Ferro. Quem mais que tinha? Eu não lembro. Será que tinha Namor? Eu acho que tinha Namor. Mas enfim, era uma animação super tosca, feita lá nas décadas de 60 mais ou menos. E que eu digo tosquice é algo realmente com profundidade, porque basicamente não havia animação na animação. Eles pegavam literalmente os desenhos que estavam lá nas revistas, faziam uma certa de uma cópia e praticamente colocavam em tela. E aí a tal da animação era literalmente, por exemplo, se o Capitão América fosse dar um soco no Caveira Vermelha, ele apenas, o desenho, estaria na posição já assim, né? Então eles animavam dessa maneira, rodando o desenho para o lado, para acertar o punho na cara do vilão. Basicamente era essa animação que eles faziam lá naqueles tempos. Era uma coisa bem tosca, realmente. E agora não, né? Essa animação aqui oferecida por What If é sensacional. Ela imita, claro, o desenho, o traço, como se fosse lá dos quadrinhos. Mas na verdade tudo isso aqui é feito em 3D e se aplica um efeito, um shader que a gente chama de deixar tudo chapado, como se tivesse desenhado. Então, inclusive, né, as feições dos personagens se assemelham então a alguns atores, né, atrizes que participaram dos filmes no cinema. Praticamente todos estão bem representados. Um ou outro, claro, fica um pouquinho assim, meio distorcido e de vez em quando pode até parecer que alguns não se pareçam muito, porque às vezes o direito de imagem não está incluído para as animações. Mas acho que eles sempre pensaram nisso lá nos contratos firmados, né? Mas enfim, o que vale é que essa nova série oferece um produto completamente diferente, um ambiente de histórias que com certeza abre para infinitas possibilidades, porque justamente a cada novo episódio uma coisa diferente vai acontecer, ou seja, não tem uma sequência. Também outra novidade aqui dessa série, se antes tínhamos uma série que apresentava uma história contínua do começo ao fim dos episódios, aqui a cada nova semana teremos uma coisa completamente diferente. E logo de cara, vamos então dizer a respeito aqui da abertura. Será que foi uma boa escolha escolher exatamente essa história, particularmente para representar o que é essa situação de um ser, o vigia, apenas observando uma outra realidade de uma nova linha temporal, um outro universo, né? E dizer que alguma coisa fica diferente do que a gente já conhecia e a partir daí tudo fica completamente distinto? Será que foi bacana se aproveitar então de o que aconteceria se Capitão Carter fosse a que recebesse, né, o soro do super soldado? Bom, na verdade tivemos uma coisita um pouquinho, digamos assim, morna, porque na verdade esse tipo de produto, que claro também veio das revistas em quadrinhos, uma série muito popular, acho que teve 3 gerações dela, se eu não me engano. Confesso, eu não li muitas, mas numa certa época que eu acompanhava as revistas em quadrinhos, vinham várias histórias do que aconteceria se, e realmente algumas eram muito boas. Mas eram sensacionais aquelas onde o ponto de partida, claro, seria algo trivial, claro, das histórias dos super-heróis, e de repente tudo começava a convergir para algo completamente maluco e nunca pensado, naquela situação que ao final da história você pensava, caramba, isso podia continuar, porque daria uma infinidade de outras histórias derivadas. Mas justamente aqui, no primeiro episódio, basicamente só trocou a persona de quem recebeu o soro do super soldado. Em vez do Steve Rogers, recebeu Peggy Carter. E quase ficou basicamente nisso até metade do episódio, quando teve uma certa novidade, que aí sim começou a ter um desvio diferente, mas também não rendeu muito, porque é basicamente fácil você perceber se você, inclusive, acabar de assistir ao filme Capitão América, o primeiro Vingador, você percebe que o roteiro do filme está quase todo aqui na animação de estreia da nova série. Sim,
Só se trocou a personagem que recebe o soro e os eventos, eles acontecem quase que todos iguais, não tem um desdobramento diferente. Por exemplo, e que se encaixaria melhor na premissa deste tipo de construção de história, que é realmente imaginar uma realidade diferente. Ou seja, por exemplo, se Peggy Carter recebesse o super soro, mas também não fosse a única, porque também o Steve Rogers ficou nessa situação. Ele foi o único que pôde receber o soro, porque o resto não existia mais. Mataram lá o cientista-chefe do projeto e acabou, né? Claro, ao longo da história sempre se tentou repetir, né, o soro, tanto que a série anterior, que foi o Capitão que fica depois, né? O Falcão e o Soldado Invernal, foi justamente baseado nessa premissa, né? Mais outro cientista tentando reproduzir o soro lá do super soldado. Enfim, uma diferença que podia ter é que, por exemplo, a Peggy não fosse a única, ou seja, o cientista sobrevivesse e dali várias e várias mulheres se tornassem super soldados e aí existissem batalhões, pelotões, batalhões de soldadas fortes. E aí teria um choque, caramba, as mulheres estão dominando o exército. Aí sim seria uma grande uma história, o que aconteceria se... Mas não, ficou sempre na mesma batida do que a gente já viu no filme original do Capitão América, o primeiro Vingador. Algumas coisitas alteradas cá e acolá, mas sem muitas coisas significativas. Até que, exatamente no meio do episódio, surgiu aquela novidade. O Tesseract, primeiro, antes de ser usado pelo Caveira Vermelha ao final do episódio, ele serviu de base para o pai do Tony Stark, o Howard Stark, fazer aí sim o primeiro Homem de Ferro, se valendo do Tesseract como um reator Arc, né? Tornando ele mais poderoso ainda, com certeza. Essa sim foi uma novidade de tentar um desdobramento diferente, porque até então, claro, só trocou o sexo de quem tinha recebido o soro. Essa novidade de fazer o Steve Rogers ainda então ser um herói, quer dizer, nessa realidade aqui desse novo universo, ele deixou de ser um Capitão América, um grande super-herói, mas ele continuou, porque ele se tornou o primeiro Homem de Ferro. Quer dizer, não se tornou o primeiro Homem de Ferro, né? Porque na verdade ali virou o esmagador de Hydra. Que foi também uma pegadinha interessante para fazer piada ali do episódio. Foi bacana nesse sentido, sim, mas também foi a única novidade. Tirando isso, esse contexto novo do o Steve Rogers ser o Homem de Ferro, não teve mais nada de interessante. Portanto, realmente esse episódio de estreia ele não foi ousado. E a gente tem que reparar uma coisa também muito importante, que algumas coisitas, aliás, até o começo do texto do episódio, para apresentar inclusive a série, né, diz que dá a entender um contexto errado que a gente acaba captando, né, que não presta atenção, né? Por causa de um movimento diferenciado que a Peggy teve, justamente, né, quando o cientista lá, maluco, propõe ela, pô, a gente vai começar a experiência aqui, você não quer se dirigir lá à cabine pra gente começar as coisas? E ela diz, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Na verdade, no filme original do Capitão América, essa cena, esse momento não existe, porque na verdade todo mundo vai lá pra cima. Claro, depois ocorre a explosão do espião da Hydra, mas já está alterado o negócio ali, ou seja, não foi porque a Peggy decidiu se empoderar, digamos assim, e ficar por ali que começou um novo rumo, desdobramento para esse universo em si. Não, o universo já é alterado, é por causa disso. Aliás, o conceito do multiverso, que claro, a série anterior também trabalhou bastante, que foi Loki. Eu tinha dito anteriormente que a anterior tinha sido Falcão e Soldado Invernal, né? Não, foi Loki, né? Que lá sim se estabeleceu o conceito do multiverso dentro da Marvel, que até então nos filmes aquilo ficava mais ou menos. Quer dizer, não, teve o filme do Homem-Aranha que já estabeleceu isso bastante, né? Já estava incorporado ao nosso saber e digamos assim que as séries aqui na Disney Plus estão desenvolvendo essa temática que já veio então dos filmes, não é a série que está injetando coisa nos filmes, é o contrário, exatamente o contrário. Mas de qualquer forma, esses universos paralelos, eles existem por si só, não é por causa de um evento que justamente, às vezes você pode erroneamente pensar que é por causa do que acontece no comecinho de cada novo episódio do What If, que vai gerar um novo universo. Não tem nada a ver com a história, o universo ele já existe à parte. E, portanto, fica mais esquisito ainda que várias coisas sejam iguaizinhas ao filme do Capitão América, o primeiro
Vingador, né? Claro, uma coisa que se destaca bastante, que por exemplo, aquele grande personagem do Coronel Phillips, né, que é vivido pelo Tommy Lee Jones, ele não aparece então aqui nesse episódio, né? Você fala, pô, estranho não aparecer ele, mas, bom, claro, faz parte do novo universo. Mas se você reparar bem, eu demorei para perceber isso, ele está presente ali na cena da transformação, justamente do super soldado, ou da super soldado, né? Porque na verdade foi ele que toma o primeiro tiro ali naquela cena, quando o espião rouba lá o frasquinho com o soro do super soldado, ele atira, ele exatamente mata o Coronel Phillips. Mas é uma cena tão rápida que você, claro, só você congelando a imagem você percebe, é as feições inclusive do ator Tommy Lee Jones que cai ao chão. É bem bacana. Eu até estranho, será que não conseguiram contratar o ator? Mas até não importa, porque muitos personagens são dublados não pelos seus atores e atrizes originais, são contratados outros justamente porque há problema aqui e acolá. Enfim, né? Ou seja, ele está presente, mas isso também não quer dizer nada. Mas poderia sim ser algo interessante, porque a falta dele estar presente então ali na cena ou da trama como um todo, isso já seria possível de fazer com que todo esse universo já fosse diferenciado, tivesse alguns detalhes esquisitos, completamente distintos mesmo. E aí sim a Peggy poderia tomar uma decisão, mas não é por causa dela que tudo ficou diferente. Entende o que eu quero dizer? Realmente a pegada inicial então aqui da proposta de apresentar a própria série ficou meio confuso. Quem não já conhece esse universo de infinitas possibilidades pode entender as coisas completamente errado. Não um evento que faz com que o universo fique diferente ou tudo aconteça num ritmo ou num rumo diferenciado. Não é isso. Mesmo porque, de novo, o fato da Peggy ter se tornado a Capitã Carter não mudou nada também no contexto geral do que a gente já tinha visto então no universo normal que a gente conhece lá dos filmes da Marvel. A começar, claro, com o filme do Capitão América, o primeiro Vingador. Nada está diferente, realmente nada. Como disse, por exemplo, não aconteceu de ter um pelotão de mulheres super soldado. Seria muito interessante se isso tivesse acontecido. Claro, também teve aquela mistureba que eles fizeram, né? Existe um Capitão Bretanha que apareceu depois. Ele também é fruto de acho que de uma experiência de super soldado, se eu não me engano, né? Eu li poucas histórias do Capitão Bretanha na época que eu lia lá da década de 1970. E fizeram a mistura porque como a Peggy Carter, no cinema, ela sempre foi britânica, eles juntaram uma coisa com a outra, né? Tanto que ela veste, claro, as cores, né? E os grafismos da bandeira do Reino Unido. Enfim, é bem bacana, ficou legal, mas não ficou super legal, supimpa, sensacional. Não, é um episódio assim, mediano, que diverte, claro. É até um episódio que até não tenta chocar, justamente para apenas começar a fisgar o pessoal e começar a entender. Eu fiquei curioso que muita gente não está gostando de animação, né? Preferiria em carne e osso, mas seria praticamente inviável, na verdade impossível fazer isso com os atores de fato, porque seria um orçamento gigantesco e semanalmente fazer uma história diferente seria um filme novo a cada semana. Não daria para fazer mesmo, tinha que ser animação. É perfeito fazer em animação, porque faz mais rápido, só precisa contratar o ator para fazer uma gravação de voz, é muito mais barato, com certeza, e se ele não topar, chama alguém que tem a voz parecida, ó, acabou a história, porque os direitos de imagem com certeza já estão nos contratos. Isso a gente não tem dúvida. Enfim, é um bom episódio de estreia, mas não é realmente algo de ficar completamente, caramba, daria tantas versões diferentes. Assim, vale citar como é que termina o episódio, que também faz eco ao filme do Capitão América, o primeiro Vingador, porque quando a Peggy Carter, na verdade a Capitã Carter, né, empurra lá a Hydra para dentro lá do portal aberto, depois corta-se com ela já no futuro, passaram-se 70 anos, e ela dá de cara lá com Nick Fury e também com Hawkeye. Pois é, o Gavião Arqueiro, né? No mesmo esquema, né? Só que no filme Os Vingadores, ali é uma cena dos Vingadores, ali seria o Loki que apareceu por aquele portal, mas na verdade é ela, né? E ela sente o mesmo peso que Steve Rogers sentiu, tá vendo? Nada ficou diferente, na verdade, nesse universo, só mudou o gênero de quem tomou o soro, e claro, também, né? Não existiria um Capitão América, não existiria um Homem de Ferro, porque Tony Stark
não estaria dentro dele, estaria Steve Rogers. É a única coisa diferenciada e podia até render um outro episódio depois, quem sabe? Sob que contexto estaria então o Tony Stark que nós conhecemos nessa linha temporal. Enfim, bom episódio de estreia, bacana, mas não surpreendente. E portanto para ele eu atribuo uma seguinte nota. Um honroso 3,5 asteriscos. É isso, até semana que vem.